A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para termos uma noite abençoada de estudos da Palavra de Deus. É o nosso culto de estudo e de ensino da Palavra de Deus que estamos iniciando exatamente nesse momento, e eu quero expressar aqui, como sempre, a minha gratidão a Deus por nós podermos estarmos juntos aqui nesse momento, para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, das coisas do nosso Deus, viu? Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, e agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão, pela vida da sua família, meu irmão, minha irmã, pelo seu lar, pelo seu trabalho, por tudo que é seu, que Deus tem te proporcionado. Eu glorifico a Deus por tudo isso, viu? E também quero, neste momento, te convidar para nós fazermos como sempre nós fazemos. Vamos expressar a Deus uma oração na abertura desse trabalho, ok? Vamos orar a Deus, falar com Ele, para que Ele esteja nos abençoando, como sempre fez, principalmente nesses momentos terríveis de pandemia que tem assolado o mundo inteiro. O nosso Deus tem nos preservado, tem cuidado de nós, e nós devemos ser gratos a Ele exatamente por isso. Amém? Então eu te convido agora você a fechar o seu olho, a curvar a sua cabeça, e juntos nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos nos colocando na Tua presença, Pai. Estamos reunidos, Senhor, eu do lado de cá, os nossos irmãos do lado de lá da sua telinha, para juntos nós podermos tirar alguns momentos de estudo da Tua Santa Palavra, alguns momentos de ensino, e aprendemos mais o que Tu quer, o que Tu tem desejado para as nossas vidas. Senhor, eu te glorifico, ó Deus, pela vida de cada um, ó Pai, pela família de cada um, pelo lar de cada um, ó Deus. E te peço, Deus, continua nos abençoando e nos protegendo, como o Senhor tem feito até agora, Pai. Tem nos protegido, nos livrado de todo e qualquer perigo nesse momento de pandemia que ataca o mundo todo. E muitos estão perecendo neste momento, e o Senhor tem preservado as nossas vidas. Por isso eu te sou grato, ó Deus. E te peço, Pai querido, continua nos abençoando, nos protegendo, nos mantendo firmes, ó Pai querido, dentro de uma redoma de unção do seu Santo Espírito, como o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Senhor, fica conosco nos próximos minutos, ó Pai, para que nós possamos estar aprendendo a Tua palavra, orientados por Ti, ó Pai, para que possamos ter entendimento do que aqui vai ser falado, e ter, Pai querido, uma forma especial de colocar em prática na nossa vida tudo o que aqui vai ser ensinado. Senhor, fica conosco, eu te peço e te agradeço em o nome santo de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe você, viu? Eu acho que você está notando que eu estou num cenário um pouquinho diferente. Você está acostumado com o cenário das nossas lives de quarta-feira, um outro cenário. E você está vendo aqui alguns quadrinhos ali na parede, bonitinhos, que expressa o amor e o conhecimento e a inteligência de uma criança, não é verdade? Então eu vou explicar para você que eu estou nesse momento fazendo esta live de dentro do quarto do meu netinho Felipe César, viu? Eu estou hoje distante da nossa base de ensino aí, da cidade de Maringá. Eu estou distante em torno de 600 quilômetros aproximadamente. Estou na cidade de Guaratuba, juntamente com a minha esposa. Viemos aqui resolver alguns problemas que nós temos aqui a respeito de um imóvel, e estamos aqui aproveitando para ficar alguns dias juntamente com
a nossa família aqui, minha filha, meu genro e nossos netos. Por isso estamos transmitindo de dentro do quarto do Felipe César, meu netinho, que desenhou aqueles quadrinhos lindos ali. Ele é muito esperto e é uma criança abençoada por Deus, tanto ele quanto a Lívia, sua irmãzinha. Então, tendo explicado isso, voltemos ao nosso estudo. Amém, queridos? Muito bem. Vocês sabem que nós costumamos colocar um tema nos nossos estudos sempre, toda quarta-feira. E hoje não será diferente. Nós teremos um tema para esse estudo que vai estar baseado em Isaías, capítulo 43, dos versos 1 ao verso de número 5. Isaías 43, versos 1 a 5. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir para acompanhar comigo. Se não tem, acompanhe simplesmente. Amém, queridos? Então diz assim a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 43, dos versos 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção, porque esse estudo dessa noite vai falar no seu coração, viu? Então diz assim a palavra. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Olha o verso 5 que diz agora. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém, meus irmãos? Amém? A leitura foi feita no livro de Isaías, capítulo 43, dos versos 1 até o verso de número 5. Muito bem, meus irmãos. O tema que eu coloquei para esse estudo, baseado nesta leitura, é simplesmente esse. Olha aí, ó. Na presença de Deus, nós temos a direção certa. Na presença de Deus, temos a direção certa. Ou seja, aquele que tem a presença de Deus na sua vida, não erra o caminho, não erra o alvo. Ele sabe qual caminho seguir e como seguir, porque a direção é dada pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Jesus Cristo diz para nós aí, irmãos, nós lemos aí, não foste vós que me escolhestes. Jesus Cristo disse isso. Não foste vós que me escolheste. E ele diz assim, eu escolhi a vós. Então, meus irmãos, quando nós o aceitamos, quando nós aceitamos Jesus como nosso verdadeiro e suficiente Salvador, nós somos escolhidos por Ele. E a partir do momento que nós somos escolhidos por Ele, nós passamos a ser responsabilidade do próprio Deus. Se nós fomos escolhidos por Ele, nós somos responsabilidade dele a partir de agora, viu? Porque a partir da sua escolha sobre a nossa vida, Ele estará sempre conosco. E se Ele estiver conosco, nós não precisamos temer absolutamente nada. Não precisamos ter
temor a absolutamente nada. Todas as bênçãos mencionadas no texto que nós lemos, irmãos, elas pertencem especialmente para você que é filho de Deus, a você que é escolhido de Deus. Mas como? Mediante a tua fé em Jesus Cristo. As bênçãos que Deus tem determinado para mim e para você, ela pertence para nós que somos sim escolhidos por Ele, portanto somos filhos de Deus, mas isso só pode acontecer mediante a fé que nós temos no Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus nos criou e Deus nos redimiu. Então nós, a partir de agora, pertencemos a Ele e Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Está lá no verso 1, como nós lemos. Deus conhece a mim e a você pelo nosso nome. Olha lá, ó. Veja bem o que diz lá. Agora, vamos só repetir o verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então significa que Ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Diante de problemas difíceis, meu irmão e minha irmã, que nós às vezes atravessamos, como estamos atravessando nesse momento, diante de problemas terríveis e difíceis, nós nunca seremos vencidos, porque Ele garante que Ele está conosco. Ele nos garante a sua presença conosco. E se Ele está conosco, se nós podemos sentir a presença de Deus, a proteção dele transcende tudo o que nós podemos imaginar. A proteção dele é especial sobre a vida de cada um de nós e tudo que você possa pensar que possa acontecer, a proteção deles transcende a tudo isso. Quer ver? Olha aí o texto que foi lido, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Não foi isso? E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você conhece a história da nação de Israel, meu irmão? Você conhece a história da nação de Israel? Eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Lembra da história? Como é que se daria esse livramento? Escute só. Eles estavam saindo do Egito rumo à terra prometida. E o que aconteceu? Faraó foi tocado para colocar o seu exército para persegui-los. E, de repente, o povo de Israel se deparou com o enorme mar à frente, o Mar Vermelho, à sua frente. Do lado, enormes montanhas que não tinham como ser transponíveis. E atrás deles vinha o exército de Faraó, que se arrependeu de ter libertado o povo de Israel para matar o povo de Israel. E aí, então, vejam bem, na frente o mar, dos lados as montanhas, atrás o exército de Faraó. Como é que se daria esse livramento? Qual seria a saída do povo de Israel? Se eles recusassem, eles iriam, se eles recuassem, eles iriam de encontro ao exército de Faraó, ok? E para frente não tinha como, mar, dos lados das montanhas. Como fariam? De que forma eles escapariam? Ah, mas aí é que entra a presença de Deus. Esse é o tema do nosso estudo. Na presença de Deus, nós temos a direção certa. Ou seja, na presença de Deus, nós temos a saída correta. Deus, quando está presente na nossa vida, por mais difícil que seja a situação, olha o povo de Israel. Exército de Faraó atrás, pronto para matá-los. À frente o grande mar, dos lados das montanhas. Não tinham saída. Mas eles tinham algo que era especial. Eles tinham a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus se revelou naquele momento de dificuldade em uma ordem que o próprio Deus deu. Olha aí, qual foi a ordem que Deus passou para o povo de Israel? Está lá em Êxodo 14, capítulo 14, verso 15, parte B.
do versículo. Está escrito assim, ó, como Deus se manifestou. Deus disse assim: diz aos filhos de Israel que marchem. Como? Marchar? Na frente do mar. Iriam morrer todos? Deus estava dando uma ordem para que morressem? Então, meu irmão, pare e pense agora um pouquinho. Analise aí comigo agora. Como é que está a tua situação aí, meu irmão? Como é que está a tua situação, minha irmã? Como é que está o problema familiar que você está enfrentando aí com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa? Problema financeiro, problemas diversos. Esses problemas se avolumam na sua frente como um grande mar, não é verdade? Um grande mar que você, olhando pela sua força, não tem como passar. Não tem como continuar. E aí é que entra o tema desse estudo. Na presença de Deus nós temos a direção certa. Aí a pergunta que eu te faço agora, irmão e irmã, tu tem a presença de Deus na tua vida? Ou você só acha que tem e não tem, porque você tem levado uma vida desregrada, uma vida que hoje você é crente, amanhã você acha que é e faz tudo que não deve? Você tem levado uma vida de fidelidade a Deus, para que agora, diante desse mar que está monstruoso na tua frente, ele possa ser fiel a você? Como é que está a tua situação, meu irmão? Pare e analise. Pense aí comigo. Olha o que Deus manifestou, a presença de Deus no meio do povo de Israel se manifestou em uma ordem. Ele deu ordem ao povo. Diz ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Ei, o que aconteceu, meus irmãos? Através de Moisés, simplesmente determinado por Deus, que tocou as águas do mar, as águas se abriram. As águas se abriram. Então, quando tudo parecia perdido, Deus interferiu e pela fé do povo eles passaram o Mar Vermelho como se estivessem caminhando em terra seca. Pela ação de Deus, pela ordem de Deus, o mar se abriu e o povo pôde atravessar, deixando o exército de Faraó para trás que queria destruí-los, e pelo contrário, o exército, quando as águas se fecharam, é que foi destruído e o povo de Israel chegou do outro lado com um pé em terra seca e foi totalmente salvo. Viu, meus irmãos? Então agora volto a te fazer a pergunta que eu tinha feito agora de pouco. Como é que está a presença de Deus na tua vida? Ele está olhando para você, e se você tem sido fiel a Ele, se você tem sido um servo verdadeiro, um filho escolhido por Ele, Ele está dizendo: olha, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, então eu agora determino na tua vida, marche de encontro a esse mar que está enorme na tua frente, a esse mar de dificuldade, esse mar de problema, esse mar que pode parecer para você insolúvel. Eu determino, Deus dizendo para você: marche, porque eu sou contigo. Aleluias. Meu querido, lembra-se também da história do apóstolo Pedro? Lembra de Pedro? Está lá em Mateus capítulo 14, você vai ler essa história toda. Quando Jesus subiu para orar, sozinho, ficando só, e determinou aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiantando os afazeres para atravessarem para o outro lado do mar, para fazerem lá seu trabalho de evangelismo. Era isso que Jesus fazia com seus discípulos. Lembra-se da história? E o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto eles trabalhavam nos barcos, o vento era contrário. E o vento sendo contrário, ele fez com que o barco se afastasse da praia e fosse para o meio do mar. E naquela situação aconteceu uma grande tempestade, está lembrado?
grande tempestade com grandes ondas, com grandes volumes de raios, com clarões e uma tempestade que parecia que ia destruir tudo. E os discípulos entraram em paranoia, porque Jesus ficou e o barco se afastou e a tempestade se abateu. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus Cristo chegando na beira da praia, quando ele viu que o barco já estava lá no meio do mar, ele não titubeou, ele não fez como a maioria dos líderes de hoje fariam, a maioria dos grandes líderes mundiais hoje fariam. Não tem solução, eu não tenho o que fazer, esses líderes de hoje diriam. E se acomodariam em algum canto esperando passar a tempestade para saber o que iria fazer, se o pessoal lá no barco morreu ou não. É isso que seria hoje em dia com esses grandes líderes mundiais. Mas com Jesus Cristo não. Jesus Cristo se aproximou do mar e viu que o barco estava lá no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade, e ele não titubeou, pôs-se a caminhar por sobre as águas e foi de encontro ao barco. Viu? E aí é que chega no momento que eu quero falar com você. E quando ele se aproximava do barco, todos eles vendo aquela figura que de vez em quando dava um clarão de um relâmpago sobre o mar revolto, e viam a figura de Jesus se aproximando, e olha só o que eles faziam. Na hora que isso estava acontecendo, aqueles que viviam com Jesus, estavam com ele, vendo seus milagres, conhecendo a pessoa de Jesus, ao invés de reconhecerem que era ele que estava se aproximando com a solução, começaram a gritar e a correr dentro do barco: é um fantasma que vem para nos matar. Ei, meu irmão, minha irmã, esse estudo é tão bom. Ele está mostrando para você, se diante dessa tempestade que está se abatendo na sua vida, diante desse mar revolto que está se abatendo sobre a sua situação, como é que você tem agido? Você tem corrido de um lado para o outro, procurando uma saída, procurando uma solução, gritando e desesperado? Ou você tem fixado o seu olhar em Jesus Cristo e tem visto nele a solução para os teus problemas? Ou você simplesmente está vendo Jesus Cristo, mas não o está reconhecendo porque a tua intimidade com ele tem sido falha, tem sido pequena. E às vezes você pode estar fazendo como os apóstolos fizeram naquele momento de terror, de tempestade, olhando para Jesus, ao invés de reconhecer o mestre que vivia com eles, que andava com eles, começaram a dizer: é um fantasma. Como é que está você, meu irmão, minha irmã? Você está vendo Jesus Cristo como Salvador realmente da tua vida? Ou você está vendo nele um fantasma? Você não está reconhecendo Jesus? Como é que está a tua intimidade com ele? Quem não tem intimidade com ele, realmente vai pensar que é um fantasma. Mas se você tem intimidade com Deus, você vai reconhecê-lo. E foi isso que aconteceu. E no meio daquela confusão, Jesus, como sempre faz comigo e com você até hoje, fez naquele momento, esticou a sua mão, colocou a sua mão em riste e disse: não temas, sou eu, Jesus, não temas. Quantas vezes Jesus está do teu lado, meu irmão? Quantas vezes ele está num momento de dificuldade, de problemas terríveis na tua vida, e ele está com as mãos estendidas para você, dizendo: não tema, meu servo, não tema, minha serva. E você não o reconhece. Você continua buscando saída onde não tem, buscando solução aonde você só vai encontrar mais perigo, e não reconhece Jesus do teu lado com as mãos estendidas, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Então, e aí? Foi o que aconteceu naquele momento. Jesus olhou e disse para os apóstolos dentro do barco, que estavam todos tremendo de medo, e disse: não temas. Aí o que aconteceu? Entra a história do apóstolo Pedro que nós estávamos falando. O que aconteceu com Pedro? Pedroca, hein? Como é que está a tua vida de Pedroca aí, irmão? O Pedrão, o apóstolo Pedro, olhando para Jesus, disse: mestre, é tu mesmo? E Jesus, de forma mansa e suave: sim, Pedro,
Sou eu. Mas então, mestre, olha quantas vezes você não aceita o que Jesus tem para você, você não reconhece o mestre que está do teu lado. Quando Jesus determina, você duvida, e Pedro fez isso, duvidou. Se é tu mesmo, manda com que eu vá ter contigo andando por sobre as águas. Ele provocou Jesus Cristo, ele colocou a sua fé em riste e em dúvida, e Jesus Cristo simplesmente disse para ele o quê? Vem! E Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre o mar e não afundou. E, não tendo afundado, Pedro andou por sobre as águas para ir falar com Jesus Cristo. O tema do estudo dessa noite não é esse, eu não vou entrar nos detalhes, esse é um estudo especial, mas Pedro, o que aconteceu depois, você já conhece a história, fica para uma outra ocasião, num outro estudo, mas o importante é que Jesus disse, vem, e Pedro naquele momento confiou em Jesus Cristo. Se depois ele desconfiou de novo, não acreditou e acabou afundando, é outra história, mas naquele momento que Jesus estava com as mãos estendidas e disse para ele, vem, ele foi e andou por sobre o mar. Tá entendendo? E quanto a você e a mim? E quanto a nós? Eu quero que você saiba que se Deus, escute o que eu vou te dizer, na hora da tua dificuldade, na hora do teu maremoto, na hora da tempestade sobre a tua vida, se Deus está falando para você, vem, e você confiar nele, eu quero te dizer o seguinte, que se não abrir o mar para você passar como abriu para o povo de Israel, Deus vai fazer você caminhar por sobre as águas. Viu? Mas aí você tem que ter a sua intimidade com Deus e colocar a sua fé em ação. Alguns poderão perguntar assim, será mesmo, pastor? Será que eu vou conseguir? Pois eu te digo sim, se você estiver na presença de Deus, a direção que Ele nos dá é sempre a direção certa, meus irmãos. É sempre a direção que vai nos levar ao caminho seguro. Ah, será, pastor? Então ouça o que diz aí lá em Mateus capítulo 17, verso 20. Diz assim, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Se tiverdes fé, nada te será impossível. Mateus 17, 20. Será? Então tá, já que você ainda está perguntando será, lá em Marcos 5,36 diz assim, não temas, crê somente, creia somente. Se você ficar temendo e não acreditar, não vai acontecer, lógico. Mas será, pastor? Ah, quer mais? Marcos 9, 23 diz assim, tudo é possível ao que crê. Ainda não creu? Então vamos lá em João, capítulo 11, verso 40, que diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Acabou, meu irmão. Está duvidando ainda? Então você não merece nada disso, porque Deus está se colocando à sua disposição. E se você aceitar a presença dele na sua vida, não terá mais nenhum tipo de problema. Ok? O texto que nós lemos no início do estudo, lá no verso 2, parte B, ele diz assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. É o que diz o texto. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Lá dentro da fornalha de fogo ardente, lembra? Onde é que está isso, pastor? Lá, vai lá em Daniel capítulo 3, versos 20 a 25, você vai conhecer essa história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam dentro da fornalha de fogo ardente. Como chegaram, depois do que aconteceu, leia lá que você vai conhecer tudo. O importante é que eles passaram pelo fogo dentro da fornalha e não foram queimados. Por quê? Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram inteiros, vivinhos daquela situação? Porque a presença de Deus estava com eles, mediante a fé que eles tinham em Deus. E mediante essa fé, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 34, que diz assim,
extinguiram a violência do fogo. Aqueles 3 hebreus, irmãos, foram miraculosamente protegidos. Por quê? Porque Jesus Cristo era o 4º homem passeando no meio deles dentro da fornalha de fogo ardente. Porque Jesus Cristo estava presente. Olha o tema aí, ó. A presença de Deus nos dá a direção certa. Ou seja, Jesus Cristo estava presente com eles dentro da fornalha de fogo ardente. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Ah, mas então por que Deus não deu o livramento? Às vezes Deus não nos dá o livramento da fornalha, mas Ele passeia dentro da fornalha conosco e aí naquele momento Ele nos dá o livramento. Aprenda isso. Você tem que colocar em prática a tua fé. Esse Deus é maravilhoso. Volto a repetir, quando Ele não nos livra do fogo, Ele anda no fogo junto conosco. Deus nem sempre nos livra de uma luta, de uma dificuldade como essa que você está passando. Ele nem sempre nos livra de problemas como esse que você está enfrentando, mas Ele sempre estará juntamente com você na luta pela qual você está passando. Com a presença de Deus nos dando a direção a seguir, nós venceremos qualquer batalha e qualquer situação. Viu? Ah, é? Não acredita? Então leia lá em Salmos 91, verso 15. O que diz lá? Salmo 91, verso 15 diz assim: Ele me invocará, Deus falando, viu? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele estará comigo e com você na hora da angústia. Ele está dizendo que nem sempre Ele vai nos livrar de uma angústia, nem sempre Ele vai nos livrar de uma doença, de um problema, de uma dificuldade, mas Ele estará com a sua presença juntamente conosco nesse momento de dificuldade, nesse momento de doença, nesse momento de dor. Ele estará conosco e Ele diz assim: estarei contigo na angústia. E lá no momento da angústia eu vou te livrar e vou te glorificar. Se você for verdadeiramente meu servo. Então, meus queridos, é exatamente isso o que acontece. É exatamente isso que acontece. A presença de Deus é a razão de proteção e de vitória. A presença de Deus é a razão de proteção e de vitória para mim e para você que somos servos de Deus. Como? Por quê? A presença de Deus é a razão de proteção e de vitória porque a presença de Deus é poderosa. Aonde está isso? Leia lá em Daniel, capítulo 3, versos 17 a 25. A presença de Deus, ela é protetora. Quando você está na presença de Deus, você está protegido. Onde está isso? Isaías 43, verso 2, Salmos 46, verso 1, Romanos capítulo 8, verso 31. Lá mostra que a presença de Deus é protetora. E a presença de Deus também é vitoriosa na tua vida, por isso você será vitorioso. Onde é que está isso? Leia Provérbios, capítulo 21, verso 31. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Leia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que lá você vai ver Deus falando com você que a presença de Deus na tua vida, ela te dá vitória, porque a presença de Deus é vitoriosa. Mas como que nós podemos, pastor, sentir verdadeiramente a presença de Deus em nossas vidas? O senhor está falando que a presença de Deus faz tudo isso e faz. Mas como que eu posso sentir verdadeiramente a presença de Deus em nossas vidas? Olha o que diz a palavra de Deus. Nós devemos ser crucificados com Jesus. Você já se crucificou com Cristo? Você já se colocou à disposição de ser crucificado com Cristo? Porque Ele se colocou à disposição de ser crucificado por mim e por você. Mas será que nós temos nos colocado à disposição de sermos crucificados com Ele? Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim:
fui crucificado com Cristo. Olha só o resultado de ser crucificado com Cristo. Aí diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Acabou. Acabou. Se você colocar a crucificação de Cristo na sua vida, você vai viver pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por você e por mim, para que nós pudéssemos ter direito a estarmos na glória com Ele, viu? Aí eu pergunto para você, qual que era o tema do texto mesmo? Do estudo? Na presença de Deus temos a direção certa, não é isso? Então, se na presença de Deus nós temos a direção certa, eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda está na direção da tua vida? Ou você já colocou Deus na direção da tua vida? Ah, mas eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu pulo, eu faço aviãozinho, e bererê, pororó, porurus. Mas é Deus que está dirigindo a tua vida ou é você fazendo acontecer? Hã? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós quebramos a cara por acharmos que nós podemos tudo. Nós tomamos decisões sem consultar ao nosso Deus. Nosso barco, meu irmão e minha irmã querida, só é balançado pelas ondas quando Jesus não está dentro dele. Nós podemos até sentir o mar revolto chacoalhando o nosso barco. As ondas podem, como pode estar agora na sua vida, agitadas, chacoalhando o barco da tua vida, que poderá fazer você até mesmo sentir enjoo com o balanço desse mar tribuloso. Pensamos até às vezes em desistir diante de ondas enormes que se abatem sobre nossas vidas. Quantas vezes nós pensamos em abrir mão, viu? Mas aí é que está. Eu volto a te repetir agora, se Jesus Cristo estiver na direção do teu barco, pode vir o que vier. Por isso, meus irmãos, é hora de permitir que Jesus Cristo assuma o controle da tua vida. De que forma, pastor? De que forma que eu vou permitir que ele assuma o controle da minha vida? Ah, eu vou colocar ele como copiloto do meu carro, no carro da minha vida, então. Eu dirijo e ele vai como copiloto, não é? Você já viu aqueles adesivos que muita gente coloca no carro? Isso é antigo pra caramba. Aquele adesivo que muita gente coloca no carro, que está escrito assim, dirigido por mim e guiado por Deus. Já viu isso? O cara coloca lá no carro dele. Ah, é dirigido por mim, mas é guiado por Deus. Irmãos, que erro estrondoso. Essa frase é totalmente errada, viu? A pessoa pode até estar expressando boas intenções ao usar essa frase, mas ela está errada, porque sempre que eu quiser dirigir a minha vida, nenhuma direção, escute só, que for determinada por Deus vai ser boa para mim, porque eu estou tomando a direção do carro da minha vida, eu estou tomando o volante e dizendo, eu dirijo, eu guio. Nada disso, nada disso. Jesus não deve ser simplesmente o copiloto da tua vida e o copiloto espiritual da tua vida, viu? Jesus não pode ser simplesmente o copiloto que nos orienta de vez em quando. É um orientador ali do lado, né, no banco do carona, dizendo, ó, eu acho melhor você ir por aqui. Não, pensando bem, volta, vai por aqui. Não, Jesus Cristo não deve ser apenas o copiloto, viu? Ele deve estar no controle de tudo na sua vida. Ele deve estar no controle da direção e do controle geral do teu carro, do teu barco, da tua vida, para que você seja vitorioso. Quantas vezes você já se pegou falando assim, afirmando assim, que Jesus Cristo morreu por nós? É a maior verdade, Jesus Cristo morreu por nós, sim. Jesus Cristo morreu por mim e por você, viu, irmão? Quantas vezes, às vezes, até mesmo pregando, você fala isso, viu? Mas olha aqui, apesar dessa frase ser uma grande verdade,
Jesus Cristo, por ter morrido na cruz, algo mais morreu. Não foi só ele. Pelo fato dele ter morrido na cruz por mim e por você, que é uma grande verdade, algo mais morreu. E sabe o quê? Morreu dentro de mim e dentro de você que aceitamos Jesus como verdadeiro Salvador. Sabe o que morreu dentro de mim e de você quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário? Morreu o poder do pecado na tua vida. O pecado não tem mais poder na tua vida, porque ele foi eliminado juntamente com Jesus na sua vida, lá na cruz do Calvário. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele declarou, vamos repetir, estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, nós fomos essencialmente crucificados com Ele, com a presença de Jesus Cristo na direção do barco da nossa vida. Escute o que eu vou te dizer, nós não erraremos o destino, jamais, que o nosso barco vai ter, porque o destino foi traçado pelo próprio Senhor Jesus e nós não podemos interferir. Você não pode tirar o volante do carro da tua vida da mão de Jesus e você querer dirigir. Não, Jesus Cristo é o piloto principal e você sim pode ser o auxiliar que vai ser beneficiado pela direção dada pelo próprio Senhor. Chega de aventuras, meu irmão. Chega de aventuras nas trilhas do pântano, do orgulho ou do vale da amargura que às vezes você atravessa e se acha superior, que você acha que você é que tem que decidir o que você vai fazer, qual a direção a tomar e não consulta a Deus que quer te orientar e te abençoar. Lembre-se, nós fomos crucificados com Cristo e Ele agora está na direção da nossa vida. Jesus Cristo morreu para que somente Ele nos dirigisse e determinasse a direção a seguir. Não é para você querer interferir. Portanto, meu irmão, se você morreu, olha bem o que eu vou dizer, se o teu eu morreu e Cristo agora habita em você, Ele não é o seu copiloto, Ele é o comandante da sua vida. Está entendendo? A sua alegria, meu irmão, deve ser em permitir que Ele oriente e mostre os limites para a sua vida. E aí você vai ser feliz e vai dar tudo certo, vai passar pela onda gigante do mar revolto? Vai. As dificuldades vão continuar existindo. Vai passar pela fornalha ardente? Vai. Mas você não vai morrer afogado e nem as chamas arderão em ti, porque Ele promete que se você tiver Ele como presença constante na sua vida, o livramento e a vitória está garantida. Viu? Por isso eu volto a repetir, a sua alegria, meu irmão, deve ser em permitir que Ele oriente e mostre os limites para a sua vida. Pode ser que existam obstáculos na estrada, acabei de dizer, mas você pode e sabe que com Ele na direção, venha o que vier. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele, o seu verdadeiro piloto, o levará ao destino da sua vida e você lá do outro lado cantará então o hino da vitória. Amém? Você entendeu? Você entendeu, meu irmão? Vamos só repetir o tema do estudo de hoje? Quem tem a presença de Deus tem a direção certa da sua vida. Não erra o alvo, não se desvia, não chega em destino enganoso, mas chega no destino preparado por Deus para você chegar e cantar o hino da vitória. Amém? Acho que ficou bastante claro. Muito bem, meus queridos, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram comigo. Estou vendo aqui várias pessoas, vários pastores nossos, das nossas igrejas, e outros pastores de igrejas co-irmãs que estão participando conosco. Muito obrigado a todos, viu? Deus abençoe imensamente cada um de vocês.
você, meu irmão, você, minha irmã, seja quem for que assistiu comigo agora este estudo, em nome de Jesus, coloque em prática. Todo estudo eu te digo isso, coloque em prática. Coloca Jesus presente na sua vida. Deixa Ele estar presente na sua vida em todas as situações. Mesmo que pareça uma situação sem saída, que você não vai conseguir vencer, se Ele estiver na sua vida, presente na sua vida, você vai acabar encontrando a direção que vai te levar ao caminho da vitória, porque é isso que Ele determinou para você. Amém? Muito obrigado. Relembrando aos irmãos, amanhã é quinta-feira. Temos culto na nossa igreja de Maringá e na igreja de Arapongas, viu? Na igreja de Arapongas está acontecendo a campanha especial que está tendo toda quinta-feira, viu? A campanha que a água viva estará à disposição de cada um que participar desta campanha. Você vai receber lá o seu frasco com água que foi ungido e abençoado por Deus para você usar em situações que seja necessário e você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Na igreja de Maringá, nós teremos a reunião de oração amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite. Por favor, não falte. Você que pode ir, você que tem condição, vá. As igrejas estão dando todas as condições de segurança nesse momento de dificuldade, viu? Você não vai correr risco. Fique tranquilo. Vá cultuar a Deus para que Deus possa estar presente na tua vida e você ter sempre a direção certa. Amém? Então tá bom. No domingo, novamente, nós teremos em todas as igrejas o culto da família. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Todos vocês, amigos, irmãos, todos que participaram e que vão ainda, outros que vão ainda assistir esse culto gravado no Facebook e também no YouTube, Deus os abençoe. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos e minutos que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Meu Deus, abençoa cada um, abençoa cada família, cada lar, Senhor, cada trabalho, cada emprego, Senhor, cada situação. Aquele que está doente, Senhor, e confia em Ti, entra com a solução, Senhor. Fica com ele em meio a esse problema, a essa dificuldade, a esse terremoto, porque o Senhor vai garantir a vitória. Deus, em nome de Jesus, eu também te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos mantido debaixo de uma redoma de unção do Teu Santo Espírito, em meio a esta pandemia maldita que se abate sobre o mundo todo, e tem cuidado de nós. Pai querido, muito obrigado. Eu te peço, Senhor, fica conosco em o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fico muito feliz por você estar aí conosco, viu? Esteja sempre. Isso me dá uma alegria excepcional, viu? Muito obrigado a todos e que Deus possa abençoá-los. Mas antes, coloque sua mão em posição de recebimento. Eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós, e somente você que crê diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe.